No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação, oh, reluz no corpo dela, tricolor colar. Maravilha, não teria forma melhor de começar esse podcast aqui, mais uma edição do podcast Bom de Papo. A gente abrindo da melhor forma com música, dispensa apresentação, esse bandolim, essa voz. Converso aqui com Armandinho Macedo, guitarrista, multi-instrumentista, cantor, compositor. Você começou tocando aí, Armandinho, na visão lateral, já vi o pessoal da redação, todo mundo dançando ali já. Armandinho, é uma satisfação receber você aqui no podcast Bom de Papo, satisfação enorme, e vamos bater papo. Prazer é todo meu, Léo. Poxa vida, né? Mais um carnaval. Quer dizer, um carnaval especialíssimo, né? Depois dessa parada que nós demos, parada obrigatória. E agora, é tão bom, né, reviver isso, porque carnaval, né, ao contrário do que muita gente fala, gosta de folia, gosta de bebida, né? É um trabalho maravilhoso, é uma paixão. E tem muita gente envolvida nisso, né? De produção, de som, e todo mundo que trabalha. Então tá todo mundo assim com envolvimento, né? Com garra, energia, voltando com tudo. Você começou falando muito bem, queria bater essa tecla, porque, como você disse, é um carnaval, de fato, um carnaval especial. Assim, ao final, a gente não teve carnaval em 2022, não teve em 2021. A gente tem feito uma série aqui com diversos grandes nomes aqui do nosso carnaval, da nossa cultura baiana, e eu sempre tenho começado com essa pergunta mesmo. Tem um gostinho especial de algo mais pelo fato dessa, digamos assim, essa abstinência desse tempo que a gente não teve a folia? Claro, é isso que eu falei, né? É isso que eu falei, ficar parado, né? Quando se falava em desemprego, eu pensava, poxa, eu tô aí, né? Nessa fila do desemprego, porque é o trabalho, né? Acima de tudo, da paixão, né? Da alegria, de tudo que a gente vive, né? A música, o trabalho de um monte de gente. E voltar agora, né? É a alegria redobrada, é o ânimo. E a gente tem uma comemoração importantíssima, Perfeito. né? É o centenário de Osmar. Esse meu mestre, meu pai, meu mestre, né? Que é quem botou o instrumento na minha mão, é quem começou desde menino tocando um cavaquinho com afinação de bandolim, né? Que veio dar num instrumento, né? Eletrificado por Dodô, e que aí inventaram o trio elétrico, e toda essa história veio parar na minha mão. Né? Esse instrumento é um instrumento da minha vida. Eu desenvolvi, associei, fiz essa fusão com a guitarra, botei mais uma corda, batizei com o nome de guitarra baiana. Então é uma importância assim muito grande toda essa história, a história musical que a gente desenvolveu, eu, meus irmãos, a gente chamando os irmãos Macedo, né? Desenvolvendo todo esse histórico musical, né? Em discos, né, homenageando sempre Dodô e Osmar, né, sempre é o nosso nome, é o meu sobrenome, né, Dodô e Osmar. Então é uma história que faz parte, né, demos toda a nossa vida, né, trabalhando por uma história que não era conhecida até quando eu comecei com esses discos do trio elétrico em 74, com a volta, com o nosso trio elétrico na rua. Eu digo a volta porque eu tive trio elétrico com 10 anos de idade e meu pai fez o trio mirim, em que eu já saía tocando. Então, você cresceu nisso já, né? Você cresceu no trio elétrico, cresceu no carnaval, cresceu com a guitarra baiana. Mesmo antes de tocar no trio, eu já ficava chorando quando meu pai saía, né, da metalúrgica com aquele trio. Já saía todo mundo pronto, fantasiado, desde lá, porque não ia de topique para o carnaval, não é como hoje, não. Saía todo mundo já em cima do trio elétrico, andando pela rua, já ia o trio elétrico para a praça, para a avenida. E eu acompanhava essa saída, desde pequeno chorando, quero ir. Meu pai sempre dizia, aprenda a tocar que eu te levo. Deu certo. Foi o que eu fiz, com 9 anos eu deslanchei as músicas dele todas e ele fez o trio para mim. Agora, Armandinho, 2 perguntas. Primeiro, quero saber se tem alguma programação especial de homenagem ao mestre Dodô, que faria 100 anos, esse centenário especial. E também quero saber se você tem lembrança ali da gênese mesmo do carnaval, da coisa da fubica, a invenção do trio.
Você tem lembrança, você criança, desse nascimento mesmo do trio elétrico? Não, porque o trio elétrico nasceu antes de mim, né? Eu sou de 53, o trio é de 50. Então, é uma história que eu acompanhei já os trios elétricos iluminados, né? Quando saía de lá de casa. E fui acompanhando os outros que vieram, porque trio elétrico era o nome do conjunto deles, né? Não era o nome do caminhão, eles não tinham a pretensão de chamar o caminhão de trio elétrico. Mas aí, quando eles... Que era Armandinho, era Dodô, Osmar... Não, era o trio deu o nome por causa do conjunto que tocava nas festinhas dele, tinha o terceiro, o Temístocles Aragão, Sim. o Temi. Então, quando o Temi ligou, a Dodô fez o triolim para ele, elétrico também, aí era a dupla elétrica. Ele falou, não, então agora nós somos um trio elétrico, e botou o nome do conjunto. Só que o nome ficou forte. Quando era mais a Dodô e Osmar, né, eles eram mais unidos, estavam sempre juntos nas festas. Quando fizeram o som para botar em cima do carrinho, não tinha como botar um terceiro, porque não tinha potência, não tinha divisão de canais, era tudo misturado, então o cavaquinho agudo e um violão grave dava certo, porque cada um ia para uma região. Mas o terceiro, o do meio, embolava o som. Não teve como o Temi tocar em cima do caminhão, e ele não era constantemente, né, treinado nas músicas, ele era de estar ali de vez em quando com o pessoal. Sim. Gerou o nome Trio Elétrico, que era o nome do conjunto. No segundo trio, numa caminhonete, o meu pai escreveu, ele fazia o trio na metalúrgica dele, então ele escreveu o Trio Elétrico, o nome do conjunto. Lá para o 5º ano, os outros começaram a fazer também, a copiar, pediam um projeto, como é que constrói uma carroceria, e meu pai ensinando, e Dodô vendia os captadores para botar nos instrumentos acústicos. Seu pai que tinha a formação perfeita para isso, porque ele tinha atuação na hora da música, ele era engenheiro também, né? O trabalho dele, ele dizia que foi o sustentáculo da família, era o trabalho com a metalúrgica, que ele desde cedo ele se formou em torneiro mecânico, ia seguir engenharia, mas aí parou no meio, mas entrou nesse ramo. Aí, Dodô eletrotécnico, tinha oficina de rádio, trabalhava com as bobinas, com os transformadores. E eu sei que essa história de meu pai, que ele viu que música não tinha condição de sobreviver de música, né? E ele já tinha um trabalho, né, de torneiro mecânico, de metalúrgica, que já era um trabalho bem mais promissor para a vida dele, e foi, né? Foi quando ele conseguiu fazer as estruturas de caminhão, ter as coisas dele toda que ele teve, foi tudo com a metalúrgica. Ele sempre falou isso, nunca ganharam nada com trio elétrico, nunca foi um trabalho para se ganhar dinheiro, aliás, era para se gastar. Quando saía no trio elétrico, inclusive os músicos que tocavam, eles davam cada um dinheiro para fazer a roupa deles, eles mesmo pagavam como quem paga para sair num bloco. Eles pagavam para brincar o carnaval ali tocando. O compromisso deles era esse, completamente amador, né, em relação ao trio elétrico. Por isso que depois que a coisa se profissionalizou muito, e o povo começou a chamar todos os outros de trio elétrico também, que era o nome do conjunto. Eles reclamavam, eles foram até 61, o último ano deles lá, eles não usavam Dodô e Osmar, era o trio elétrico, nós somos o original, né? Eu sei que isso, a gente, né, já os filhos e tal, a gente cresceu sabendo. Eu, quando falava na escola, meu pai inventou o trio elétrico, só faltava apanhar. Ninguém acreditava, era uma história. Eu fui tocar na Grande Chance, na Rede Tupi Televisão, ganhei o concurso A Grande Chance aqui, fui para o Rio, toquei no Teatro Municipal, fiz um sucesso danado lá, fiquei contratado da Tupi durante um tempo, com 15, 16 anos de idade. E eu quis fazer um número de trio elétrico lá e levei meu pai lá na produção do Flávio Cavalcante. Meu pai inventou o trio elétrico, ninguém acreditou. Digo, vem cá, seu pai inventou a Baiana do Acarajé também? Ele inventou, ele inventa. Aí meu pai saiu decepcionado com isso, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu digo, cara, meu pai dizendo, não, todo mundo tem que saber que eu e Dodô inventamos o trio elétrico e tal. E foi eu indo para o Rio de Janeiro, né, e gravando o Jubileu de Prata, gravando os discos,
que botei em evidência. Porque a partir de quando Caetano cantou também Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu, já voltou a atenção, né, no Brasil, uma música tocou no Brasil inteiro, para o trio elétrico, o que é o trio elétrico e tal. Começaram a perguntar e começou... E quando a gente começa a gravar os discos, a botar já o meu trio na rua em 74, né? Já amparado por Dodô e Osmar. Dodô ainda estava vivo, montava o som, meu pai fazia o trio elétrico na metalúrgica. É que a gente começa a contar a verdadeira história de Dodô e Osmar, a fazer as músicas quando começa o disco, contando, né, com o nosso quinto irmão, Moraes Moreira, nunca esquecer dessa participação, porque Moraes foi o cara que contou em música a história. Ele começou a botar letra em todas as músicas de meu pai, uma de maior sucesso foi o Pombo Correio, que era o Doble Morse, né, que meu pai fez imitando o código Morse e tal. Se alguém não tá lembrado, será que você pode refrescar a memória? Quem não lembra disso? Ó, mostra aí. Pombo correio, voa ligeiro, e essa carta leva para o meu amor. Então Moraes, quando pegou essa música, né, e botou a letra, isso estourou. Foi o grande estouro de Moraes Moreira quando saiu dos Novos Baianos. Depois que ele saiu dos Novos Baianos. Já 3 anos depois, em 77, ele conseguiu emplacar com o Pombo Correio. Então a parceria dele foi muito intensa, né, com essas músicas, com as parcerias comigo. Comigo a gente fez o Chame Gente, né, que é uma música que virou o hino do carnaval, a música que melhor representa esse espírito baiano em torno do carnaval do trio elétrico. A gente estava conversando aqui, antes da gente começar a gravar aqui, justamente sobre essa música, e queria que você trouxesse essa curiosidade que você falou, de um trecho que faltou, você sugeriu uma palavra que Moraes ficou meio resistente. Pois é. Qual foi esse trecho? O Moraes pegou porque meu pai tinha saudação. Aí eu tinha que fazer uma saudação nova, aí mandei. E aí vai. E fiz essa saudação, a nova saudação do trio. Eu sei que isso eu fiz em 75 para o disco que saiu em 76, o É a Massa, o disco mais tropicalista, né, do trio, porque era o que dava a sonoridade do mundo realmente ao trio elétrico, é o que incorporava o trio como banda, que foi o que eu comecei a fazer no nosso trio elétrico, botar contrabaixo, bateria, para formar uma banda. Apaixonado por Beatles, eu queria meu conjunto ali em cima do trio, uma banda Beatles, né? Uma coisa dentro desse universo musical. E é aí que a gente começa a transformar, e é aí que eu trago Moraes Moreira para o trio elétrico, para sair com a gente ali. E ele começa, né, ele Armando, pega o microfone ali, que ele via meu pai falar, meus amigos no microfone, pega os meus amigos ali. Aí para ele cantar, e ele canta o Jubileu de Prata, e meu pai declara, né, lá, primeiro cantor no nosso trio elétrico, Moraes Moreira. Então começa assim toda essa história, porque aí a galera que vem chegando, se ligando no cavaquinho já, guitarrinha, né? Luiz Caldas, né? Vem chegando Durval Leles, o Bel, toda essa galera começa a se ligar a partir daí. A partir dessas gravações, dessa banda, já como banda, e todos começam a formar o trio elétrico a partir dos anos 80, baseado no que a gente fazia e na Cor do Som, que era o meu conjunto, que fez muito sucesso nessa época. E o Brau mesmo fala que começou a seguir o Ari Dias, que era o nosso percussionista da Cor do Som. Aliás, é o nosso percussionista, que a gente continua. E o Brau tem Ari Dias como um dos padrinhos dele, né? Fala isso, declarado, e isso é muito bacana, porque Ari estava inovando, né, ali no estilo de percussão que ele fazia, né, na Cor do Som, e o pessoal começa a levar isso para o trio elétrico. O trio passa a ser um formato do que a gente implantou, né, de bateria, guitarra, de banda,
e começa a absorver as coisas da cor do som. Tanto que eu tocava só as músicas que eu gravava no trio, no nosso trio, não tocava da cor do som para separar. Mas os outros trios começaram a tocar, o Zero, Zanzibar, começaram a cantar, e eu de caramba. E Zanzibar era o maior sucesso, tanto é que eu fiz logo uma gravação com o trio elétrico também, porque é uma grande música minha com Fausto Nilo, né? Eu digo, porra, eu tenho que botar essa música. Era interessante que todo mundo falava, faz outra dessa, faz... Eu fiz várias, né? Fiz até Chame Gente também, né? As melodias. Mas fiz Vida Boa também com Fausto Nilo, que é uma música muito representativa do carnaval. E as músicas de Moraes, né? Tem o Varre Vassourinha, por exemplo, estourou no Brasil inteiro com a gente tocando. E ela consagra o nome, né? Abra Alas de Caminho, para depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. E a gente começou a tocar de Manaus ao Rio Grande do Sul, né? Com o trio elétrico também. É aí que eu tenho que decidir entre trio elétrico e Cor do Som. As duas bandas viajando o Brasil inteiro, rapaz. Não foi brincadeira. E aí, rapaz, é a minha paixão pelo trio, né? Aquela coisa de família, eu, Betinho, Haroldo, André e meu pai ali com a gente, acompanhando. E o centenário do velho Osmar, né? Essa é a nossa história, é o nosso tema, é o mestre e era a pessoa, né, que resolvia os problemas. Não só na música, ele diz, eu fiz tanta invenção na engenharia, né, na Bahia, resolvendo problemas nas obras para as construtoras, chamava Osmar, todo mundo chama Osmar para resolver um problema, né? E as grandes obras de Salvador, ele estava lá porque ele tinha que resolver como fazer as formas, como fazer pontes, sabe? Tudo que tinha problema. Deu um problema no metrô aéreo de Miami, a construtora Odebrecht estava lá fazendo, deu um problema, mandaram para meu pai resolver. Caramba. Meu pai resolveu daqui, olha, façam isso, mandou, ele sentava na prancheta, desenhava tudo e tal, aí mandou tudo para lá e resolveu um problema lá do metrô de Miami. Então ele tinha essa coisa, mas ele falava, mas vocês só conhecem a minha invenção que eu fiz com Dodô para brincar o carnaval, para tomar uma cachaçinha, para curtir a nossa música. E ele ficou conhecido por causa da brincadeira e não por causa das coisas sérias, né? Resolvendo os problemas de engenharia. Mas ele tinha esse lado, né? Ele tinha uma amizade com o Dodô muito forte, né? O Dodô era eletrotécnico, consertava rádio, veio a televisão, aí começou a complicar o trabalho dele. Meu pai botou ele na Petrobras, num outro trabalho, ele não se deu bem. No final, meu pai acabou botando ele parceiro na metalúrgica também. Mas sempre juntos, sempre ali, né? Fazendo. Meu pai dizia muito, ele escreveu isso, não sei se num disco, Dodô, meu parceiro de vida, né? Eterno, assim, ele me deu a parceria na eletrônica e eu dei a parceria na música, né? Porque meu pai tinha esse lado musical, né, de composição, né, orientou a mim e aos irmãos. Em todos os discos ele tinha a música dele. Ele foi trabalhar, fazer um serviço de engenharia em Natal, passou meses lá, adorou Natal. Aí fez uma música para Natal, Natal Como Te Amo. Nós gravamos a música e é o maior sucesso em Natal. Toda vez que eu vou lá, eu puxo a música, o povo todo canta. Natal, como te amo, Natal. Porra, ele tinha isso, cara, esse lado, né? Isso já foi final dos anos 80 para 90. Ele continuou, ele tem todo o disco nosso, ele fez uma música, ele tinha uma obra que tinha uma peça que chamava Diabolô e passou a ser o nome da obra, lá no Ceará, Diabolô. Ele aí fez Diabolô, o frevo de Dodô, eu vou diabolar com o frevo de Osmar. Então todo ano ele saía com uma coisa assim para os discos. Né? Agora, Armandinho, estamos caminhando aqui pro final do nosso papo aqui. Acho que teria papo para umas 2 horas. Mas eu não queria deixar de passar, dando aquela olhadinha na internet, achei uma preciosidade muito interessante. Meu xará aqui, Léo Lima, que está na operação, vai soltar um trechinho, não sei se você vai lembrar dessa gravação aí. Deixa só. Vamos lá!
A entrevista tá ouvindo, mas aqui no estúdio, pela imagem você Meu nome é Gal. Meu nome é Gal, E exatamente. Eu, como gosto de falar na guitarra, né? E ela ficava brincando, ela ria, ela adorava essa brincadeira. E ela consegue atingir os agudos da guitarra na voz, né? Pois é. E eu ia na região da voz dela, né? Buscando ali na região da voz dela E ela tinha uma voz aguda também, né? Muito parecida com a região da guitarra baiana. Eu sei que foi uma temporada muito boa, inclusive foram 2 meses de viagem por Portugal. E era muito bacana porque eu tocava bandolim também, né? E os guitarristas portugueses foram muito ver esse show, né? Porque Gal é um nome, né? Lá em Portugal. Mas eu tinha essa ligação, né? Eu sempre gostei muito de música portuguesa. Meu pai sempre me passou muitas gravações, né? De guitarradas portuguesas. Então eu tenho essa história, né? Com a música portuguesa. Então foi uma temporada muito boa com Gal Costa. E que parceria, né? Armandinho Macedo e Gal Costa. Armandinho, agradecer demais sua presença aqui, bater esse papo com a gente. Desejo um ótimo carnaval para você, porque se você tiver um bom carnaval, com certeza vai ser um ótimo carnaval para milhares de pessoas que vão estar indo atrás do trio elétrico também. Agradecer, se possível, a gente finalizar com uma outra canjinha. Aí, gente, é carnaval, vamos para o maior carnaval de rua do mundo. Pode ser Chame Gente? Hein? Chame Gente? Chame gente. Chame gente. Imagina só, que loucura, essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia. Pela via escorre o sangue e o vinho, pelo mangue e pelo rio. A pé ou de caminhão, não pode faltar a pé. O carnaval vai passar, vai chegar. Na pé ou no Campo Grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Por isso chame, gente, e a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. É um verdadeiro chame, gente, e a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta. Chame gente! Yeah!